Eu assisto live TVPG e você bem sabe por quê. Quando a luz se apaga, a nova luz é ligada no portal dos corações. A live TVPG representa esta nova claridade, premiada inúmeras vezes, inclusive recentemente, a 8ª premiação. E ela apareceu na horinha certa. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às quartas-feiras, 10 horas da manhã, pela Live TV Ponta Grossa. Quando eu falo que a Bíblia foi escrita por Deus e também pelos homens, biblistas radicais se escandalizam. A despeito dos tais, sigo adiante. A parábola do rico e do Lázaro é considerada por saduceus modernos como história de ficção, que o mestre plagiou de escritor do paganismo. Eles dizem, ora, se alguém humano publicou algo nas Escrituras, eu não vejo impedimento de que a Bíblia seja apenas em parte inspirada. Eu sei que ela é inspirada e tem trechos maravilhosos, mas nem todos. Tanto foi aceito o trecho que Jesus o legitimou em forma de parábola. E eles dizem que é plágio de Jesus. Imaginem, Jesus plagiário. Os mesmos pregadores que combatem minhas ideias fornecem argumentos contrários às suas próprias teorias. Isto quando enxergam algo que desmonta as suas fantasias. O tema de hoje será: Deus define carismas diferenciados. Especialistas estavam reunidos naquele enorme pavilhão. Havia crescente expectativa na plateia heterogênea. Figuras expressivas das ciências e artes discutiam assuntos que interessavam nobres e plebeus. Entre os preletores se encontrava homenzinho com cavanhaque, pontudo, aparado nas alturas do queixo. Ele chamava a atenção também pela originalidade do traje, pela gravata borboleta e compêndio com letra P destacada. O homenzinho do cavanhaque mantinha-se discreto e tímido, mas sua atenção não perdia palavras que os seus pares pronunciavam. Embora calado, mostrava-se ativo e atento a tudo. A reunião já preenchera enorme espaço do horário e ninguém ainda escutara a sua voz. De repente, porém, alguém deixou escapar a palavra Pompeia. O homenzinho do cavanhaque ergueu-se num salto e pediu a palavra. Descreveu Pompeia de forma didática, com ar professoral.
monopolizou o assunto, fornecendo detalhes. Pompeia, cidade balneária romana, destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 da era cristã, esclareceu o homenzinho. E ele foi longe, amigos, discorrendo sobre coisas pouco divulgadas em torno da cidade coberta de cinzas. Parecia morador antigo de Pompeia que voltara para divulgar sua terra. Terminada a exposição, o homenzinho voltou ao silêncio, mas permaneceu calado por longo espaço de tempo. De repente, alguém deixou escapar o nome Pompeu. A cadeira 22 voltou a ranger e o homenzinho gritou referências sobre o adversário de Júlio César. Pompeu, general romano, também responsável pela vitória sobre o escravo Espartacus. Júlio César derrotou Pompeu em Farsália e o adversário dele terminou assassinado no Egito. De palavra em palavra, cada vez que a inicial P surgia, o homenzinho da cadeira 22 mandava seu recado. Ele não perdia a chance. Dominava o assunto com absoluta competência, sem vacilar. Esbanjava a erudição, explicando minuciosamente com riqueza de detalhes os mais controvertidos registros da letra P. Pitecântropos eretos, Peloponeso, Platão, Parmênides, dezenas de questões foram sendo esclarecidas pelo homenzinho do cavanhaque pontudo. O segredo se encontrava no início da palavra-chave. Todas elas continham o inicial P. O presidente da Assembleia não suportou o apelo da curiosidade. Temeroso de alguma brincadeira de mau gosto, ele exigiu explicações. Não há muito o que dizer, respondeu o homem do cavanhaque. Eu passei 30 anos na penitenciária, encontrei volume de enciclopédia debaixo do colchão lá no primeiro dia. E aquela enciclopédia continha a letra P, só existia debaixo do colchão aquela parte da enciclopédia, a letra P. Contei essa história, amigos, porque ela se repete em nossos dias. Primeiro teremos que concordar que o estudo é prisão. O aprendiz tem que se recolher ao castelo da solidão, se deseja realmente aprender, isolar-se nas profundezas da consciência. A vida do pesquisador precisa ser cárcere voluntário. Ninguém progride no estudo sem maduras reflexões. Para ativar potencialidades, fixação é a ferramenta.
Os olhos dos predadores no alto do rochedo não se desviam da presa que saiu da folhagem protetora. Conta-se, meus amigos, que Einstein, na noite do seu casamento, refugiou-se distraído em seu laboratório. Tiveram que lembrá-lo que a esposa o esperava no quarto. Einstein esquecera que contraíra núpcias naquela tarde, entregue ao fascínio absorvente dos seus projetos. Isto define bem o grau de fixação do verdadeiro cientista em suas metas. Este é o segredo de que grandes sábios realizem prodígios. Eles se entregam de forma total, de corpo e alma. E tal coisa é segredo de vitórias. A curiosidade move estas peculiaridades dos cientistas. Suas mentes são, de certa maneira, amortecidas pelo desejo intenso de desvendar mistérios. O homenzinho do cavanhaque, duplo, involuntariamente aderiu à especialização desenvolvida nos dias de hoje. Cada vez mais o nosso mundo vem exigindo especialistas. Médicos, engenheiros, juristas e profissionais das mais diferentes áreas ocupam espaços cada vez menores. Na própria religião, Paulo definiu diferenciados carismas. Deus dá a este aquele dom, aquele outro dom, e assim vai. O homenzinho da história revelou-se mestre na letra P. Nós ocupamos espaço aleatoriamente conforme a vocação. Enquanto o mundo se globaliza, o horizonte cultural se afunila. Semelhante ao homenzinho do cavanhaque, abraçamos apenas parte da enciclopédia universal. Parte. A complexidade do mundo nos emparedou. Ficamos cada vez mais confinados entre especialistas. Letra C, letra A, letra G, cada qual escolhe vocação e se obriga a corresponder profissionalmente acima da média, porque ele é um especialista. Ninguém se arrisca a navegar numa enciclopédia completa. A única coisa comum a todos é a prisão do estudo. Todos ficam emparedados quando enveredam pelo rumo da ciência. Este cárcere da especialização, no entanto, facilita seleção dos melhores. Chegará em tempo em que, meus amigos, precisaremos 10 médicos para tratamento somente do nosso rosto. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão.
Por gentileza de bons amigos, nosso site se encontra na telinha. E ninguém esqueça as centenas de palestras do YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa. Por favor, amigos, nos ajudem na divulgação desses trabalhos. Outras dentre nossas palestras atingiu mais de 5.000 visualizações graças ao trabalho bem feito da Live TV PG. Não deixe de assisti-la, meus amigos. Versão coerente da criação. Está com quase 6.000 visualizações. Valerá a pena tomar conhecimento de revelações inéditas que lhes oferecemos sobre a criação do planeta Terra nesta palestra. Quase 6.000 espectadores já assistiram. Alguns já me cercaram na rua. Como pode o Sol ter sido criado depois da Terra? Tudo isto e mais informações preciosas vocês encontrarão nesta palestra. Versão coerente da criação. Ela se encontra na Live TV e se encontra também no YouTube, com o mesmo nome. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa, 10 horas da manhã da quarta-feira. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema. Deus define carismas diferenciados. Cada um tem uma função no reino de Deus. Ninguém pode abarcar todas as coisas, porque sai sempre, de certa forma, meio... Não é aceitável aquilo. Não pode ser aceitável porque Deus estabeleceu e Paulo definiu nas suas epístolas. Aquele Sócrates ensinando tudo se tornou exemplo ultrapassado, amigos. Aquele velho de barbas brancas que respondia a qualquer pergunta já morreu e já foi enterrado há muito tempo. Ninguém lembra mais aquela figura exótica. Certa ocasião, o califa Astor-Murad estava num banquete ao lado de embaixadores de 5 nações amigas. Na conversa entre eles surgiram dúvidas sobre algo relevante. O califa não teve dúvidas. Convocou o sábio Samir para obter resposta. Informado das dificuldades, Samir esclareceu: esta matéria foge completamente da minha competência. O califa Astor-Murad ficou possesso de raiva. Como ousas responder não sei? Eu lhe pago salários para que saiba. O sábio Samir retrucou: eu recebo salários pelo que sei, realmente. Se me pagasses pelo que eu não sei,
nem todos os tesouros do mundo seriam suficientes. O que sabemos é finito. O que não sabemos é infinito. Em todos os cantos do planeta, alguém está pesquisando e revelando segredos na física, na química, na medicina, na astronomia e em todas as demais ciências. As descobertas se sucedem. O panorama científico se modifica. Mudanças radicais substituem velhos conceitos. Esta corrida maluca produz vítimas. Surgem filas de desempregados, incapazes de acompanhar o ritmo alucinante. As empresas fixam cartazes. Precisamos de técnicos com experiência. Sem prática, será inútil se apresentar. Sem currículo convincente, ninguém se emprega. Os detentores de credenciais ocupam cargos. Especialista alcança lugar de imediato. Para os outros, porém, faltam vagas. O ritmo desordenado da tecnologia se torna implacável. As portas vão se fechando para inexperientes. Existem aspectos bizarros desta matéria, todavia. Numa conversa animada, amigo nosso discorria sobre as excelências da educação para edificar o homem perfeito. No seu ponto de vista, todos deveriam frequentar universidades. Somente a cultura tem o condão de emancipar a juventude, dizia este nosso amigo. O Brasil só crescerá quando todos os brasileiros cursarem escolas de alto nível. Cultura é caminho único, pontificava o defensor da inteligência como salvadora da pátria. Há controvérsia. Eu lhe disse, mais brincando do que discordando. O sujeito, no entanto, assumiu como censura o que eu dissera e me exigiu explicações. Conte outra, Getúlio, replicou ele zangado comigo. Eu repeti notícia de jornais, quando alguns rapazes alhures incendiaram um índio que dormia num banco de praça em Brasília. Todos aqueles rapazes, isto nos foi dito depois, frequentavam colégios na capital da República. Eu lhe contei isto, eu lhe disse. Depois eu apontei a figura de Francisco de Assis. O pobrezinho de Assis nem sequer era alfabetizado. A cultura deles não os impediu de praticar aquela agressão horrenda. A falta de aprendizado em Francisco de Assis não foi empecilho para que ele se tornasse alguém fora de série. Neste ponto, amigos, eu acredito que todos concordarão comigo. Entre aqueles rapazes e o pobrezinho de Assis, não existe termo de comparação.
exceções flagrantes desmoronam estatísticas. Concluímos, portanto, que cultura isolada é insuficiente. Ingrediente importante foi esquecido na receita, parcialmente verdadeira. O apóstolo Paulo foi sobejamente inspirado quando registrou a controvérsia da Bíblia. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como campainha que retine. 1 Coríntios 13, verso 1, veja lá. A campainha faz barulho, acorda o mundo, mas nada acrescenta em termos de aperfeiçoamento. Palavras e discursos jamais mataram a fome e a sede dos povos. Ao contrário, fortaleceram a ação de mal intencionados líderes. Quantos enganaram o povo com palavras bonitas. Diploma de doutorado não garante boa índole, amigos. Enquanto não alcançarmos padrão de amor incondicional, nossa inteligência se encontrará na horizontalidade, no chão. Cultura desprovida de solidariedade é corpo sem alma. Ciência sem Deus ocasiona até surpresas desagradáveis. Ciência sem Deus fabrica monstros. A crônica policial registra assassinos em série que foram consagrados médicos. Eles falharam por ausência de objetivos. Todos precisam desenvolver a mente, concordamos. Acima de tudo, porém, o ser humano necessita buscar o aperfeiçoamento moral e espiritual. Certa vez interrogaram Confúcio: mestre, poderia nos dizer qual a finalidade da sabedoria? A resposta eu darei no próximo bloco, amigos, porque agora nós vamos fazer uma pequenina interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. O Crispim se aproximou de mim como balão aceso. Getúlio, sua teoria de que Deus é Pai de todos nós virou pó de traque, é mentira tua. O quarto evangelho diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12. Será preciso aceitá-lo e depois seremos filhos. Quem terá escrito esta frase, Crispim? Perguntei. Eu não sei, ele disse. Exatamente isso que eu queria de resposta. Não se sabe quem escreveu. Isso é uma descrição feita na Bíblia, feita no Evangelho. E neste caso,
para superar esta frase tua e para esclarecer de forma direta, eu lhe digo agora uma frase emitida pelo próprio Deus, pelo próprio Jeová, que contraria esta frase que alguns consideram margem para que nós nos transformemos em filhos de adoção. Nós somos adotivos, segundo eles. Nós somos adotados por Deus ou não, ou terminaremos no inferno longe desta adoção. Então eu disse ao Crispim: veja que o Senhor Deus se pronunciou nos Salmos, se referindo a todos nós. Todos nós sois deuses, disse Jeová, e todos sois filhos do Altíssimo. Crispim, veja essa palavra, e todos sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Veja lá. Além de nos apontar como filhos, Jeová nos considera sementes da divindade. Basta esse versículo, Crispim, ou você deseja mais? Porque aqui está definido, pela palavra do próprio Deus, nós somos considerados filhos, sem exceções. E não poderia ser diferente, porque todos sabemos que só Deus consegue criar alguma coisa. E esse alguma coisa, quando se trata de seus filhos, daqueles que nasceram de suas mãos, só podemos ser considerados filhos legítimos. Alguém me disse que figurão da TV, dia destes, divulgou esta mesma tolice do Crispim. Ele também desconhece o Salmo 82, verso 6, que considera indistintamente todos os filhos como legítimos. É lamentável que pregadores distraídos continuem esparramando inverdades, colocando todos os cristãos, todos os seres humanos, como filhos de chocadeira. E depois desse pinguinho de doutrina, o nosso tema: Deus define carismas diferenciados. Aquela frase de alguém pedindo explicações a Confúcio foi respondida por ele todo sorridente. A finalidade da sabedoria, amigo, é extinguir a ignorância. E a ignorância, mestre? Que é realmente a ignorância? Perguntou o gajo. A ignorância, meu filho, é o desconhecimento do bem, respondeu Confúcio. Eu posso conhecer os mais profundos mistérios da ciência e da filosofia e continuar mergulhado nas trevas. Curiosamente, a Bíblia trata disto no primeiro e último dos seus livros. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. No Gênesis, o castigo é a morte para quem come da árvore.
Em Apocalipse a versão é diametralmente diferente. O Espírito diz às 7 igrejas: ao vencedor permitirei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Será que Deus usou 2 pesos e 2 medidas? Para a raça adâmica, ele proibiu que comessem da árvore. E a raça foi expulsa do planeta paradisíaco. Para os eleitos dos tempos do fim, Deus oferecerá como prêmio. Agora não é mais pecado, nem proibido. Agora é prêmio. Será contradição? Nada de contradição, amigos. Trata-se de profecia que desfaz fábulas e histórias da carochinha que catedráticos estão inventando e sempre inventaram. Essa árvore do bem e do mal é a ciência. A ciência é um bem e a ciência é um mal. Quando produz a guerra. Ela em si não é nem boa nem má. Para ser boa ou má, depende de quem a manipula. Percebam que Adão e Eva estavam nus quando se serviram dos frutos proibidos. Nudez na Bíblia significa impureza, significa despreparo. Os anjos são vestidos de alvas túnicas. O mal da raça adâmica foi manipular os frutos da árvore como alma impura e despreparada. Repetimos para confirmar: Adão e Eva estavam nus. Estando nus, a raça adâmica não possuía credenciais para se apropriar dos frutos da ciência. Deus expulsou os liderados de Adão e Eva pela usurpação de benefício proibido, indevido. Em Apocalipse a coisa é diferente. Por quê? Para explicar melhor. Quem for vencedor do juízo final ganhará o direito de usufruir maravilhas que milênios de cientistas anteriores produziram. Coisas maravilhosas foram e serão concretizadas na ciência e na tecnologia. Quem merecer morada no planeta Terra promovido, será beneficiado. Percebam que a inteligência nada tem de maldosa. É o homem satanizado que a torna perigosa e cruel. Usando tecnologia, diferentes dirigentes de nações fabricaram bombas que flagelaram irmãos menos armados. Será que novos representantes da raça adâmica merecem crédito de continuar se apropriando dos frutos da árvore da ciência? Eu pergunto. De maneira alguma. Podem ter certeza. Por quê? Porque Deus é justiça. Os fomentadores de guerras e guerrinhas, porque existem guerrinhas dentro dos nossos próprios lares. Estes foram e serão embargados pela espada flamejante. Outra vez, como Adão e Eva, eles se encontrarão nus, de farol baixo, moralmente enlameados. Se eles continuassem soltos por aí, ninguém se iluda, amigos.
invadiriam outros planetas com ogivas nucleares e a guerra nas estrelas seria consumada. Esse não é o plano de Deus, porém, e Deus só pode abortá-lo. Para reforçar a rejeição do Criador, o Gênesis traça a imagem pertinente. Expulso o homem, Deus colocou querubins a leste do Éden, com espada resplandecente para guardar o caminho da árvore. Deus protegeu a árvore contra o mal. Gênesis 3, versículo 24. Dá para percebermos o cuidado divino para que mal preparados sejam contidos. Daqui você não passa, foi a advertência do Criador. Os dirigentes de nações que detêm nas mãos o poder de fazer guerras serão detidos por essa espada flamejante. Estes, como perus embriagados em véspera de Natal, correrão em círculos em planeta estranho. Vejam que a inteligência poderá ser benéfica ou maléfica, conforme usada para o bem ou para o mal. Enquanto procurarmos somente nosso interesse, usando a inteligência em benefício próprio, nós estaremos satanizados. O apóstolo Pedro foi exemplo clássico. Ele repreendeu Jesus em Cesareia de Filipe. O mestre revelou que seria crucificado em Jerusalém. Simão Pedro reprovou a ideia, dizendo-lhe atrevidamente: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum deverá acontecer. Mateus 16, versículo 22. Mostrando inteligência satanizada, o apóstolo se atrevia a sugerir mudanças na própria missão de Jesus. Nada de cruz. Pedro determinava o uso de poderes para bem-estar próprio. E Jesus foi enfático diante desta pisada na bola de Pedro. Vá para trás, Satanás, que me és pedra de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mateus 16, versículo 23. A inteligência de Pedro lhe fornecia discernimento para gozar a vida em plenitude. Ele preferia o mestre vivo para continuar sendo protegido em segurança. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção para os comerciais do canal, mas voltarei logo em seguida. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas com firme propósito de agradar telespectadores. Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Janaína de Oliveira com Infantil Mundo da Alegria e Odine Carneiro com Carro em Casa. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda, quarta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 10 horas das manhãs de quartas-feiras, sempre estaremos na Live TV PG,
ao vivo e a cores. Para a próxima quarta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Deus define carismas diferenciados. Nas entrelinhas da censura a Simão Pedro por Jesus, encontramos algo interessante. Vá para trás, Satanás, disse Jesus. E nessas palavras encontramos explicação para o que apontamos há pouco. A inteligência satanizada é a inteligência profana do apóstolo. E ela se postou na frente de Jesus. E Pedro mostrou a posição que Jesus deveria ocupar. Imaginem o atrevimento do apóstolo. Mas a inteligência humana é isso aí, meus amigos. Enraizada no chão planetário, com seus vícios e torpezas, a inteligência dos terráqueos precisa se postar sempre na retaguarda. Se ela ficar na retaguarda, o mal se torna bem menor. O erro de Pedro foi sua tentativa de dar lições ao mestre, de se impor lá como autoridade, diante da maior autoridade do mundo. Imaginem só. Pedro não pecou pelo uso da inteligência, não. Ele foi censurado pelo atrevimento de se impor e recusar a crucificação de Jesus, estabelecida por Deus. Não será Lúcifer satanizado quem distribui ordens, não. Quem faz acontecer é o Logos, é o Cristo. Nenhum de nós peca pelo uso da sabedoria que nos foi concedida como ferramenta. Pedro e todos nós pecamos quando colocamos a nossa inteligência interesseira lá na frente da inteligência altruísta. Esquecemos a altruísta e ficamos com a interesseira. Por isso a repreensão. Vá para trás, Satanás. Se Pedro ficasse no seu canto, não teria ocorrido censura. Eu já expliquei a Lures que Lúcifer é a primeira inteligência adquirida pelo homem, após aquela fase de inocente procedimento. A euforia se torna tão grande que o homem insiste em lutar até mesmo contra Deus. Aquela serpente no Éden, enrodilhada na árvore, era o reflexo da primeira inteligência de Adão. Adão estava despertando para o mundo. Até mesmo Jesus foi confrontado com sua mente humana, quando enfraquecido pela fome, naquele conhecido jejum dos 40 dias. Ele foi testado e tentado a trocar a cruz do martírio pela glória, poder e riquezas que o tornariam dono do mundo. O mesmo tipo de serpente que sabatinou Adão e Eva no Éden produziu questionamentos na mente do Nazareno. A única diferença é que o segundo Adão, Jesus, venceu a prova, enquanto o primeiro Adão foi derrotado.
Toda a tentação do deserto se resume num diálogo que Jesus teve consigo mesmo na esfera da sua inteligência analítica. Tal inteligência personifica Lúcifer, o porta-luz, a primeira manifestação de sabedoria humana. Maligno algum teve acesso àquele decisivo teste entre Jesus e a sua consciência. Vocês acham aceitável que o diabo da teologia, esta coisa nojenta, desrespeitasse Jesus, carregando daqui para lá e de lá para cá? Isso não tem cabimento nenhum. Isso aí é um símbolo. Isso só aconteceria se o diabo o tivesse vencido. Adulto que permite ser carregado por outrem, ou se encontra subjugado ou temeroso diante de alguém mais forte. Descartando o tentador como inexistente, a ocorrência ganha força como diálogo entre Jesus e a sua mente. Deus queria que Jesus reavaliasse todas as expectativas em torno das perdas e ganhos da missão. Foi-lhe entregue chance para medir e pesar consequências. Sabatinado pelo seu próprio arbítrio, demonstrou absoluto e total desapego diante das seduções do mundo. Jesus nos ensinou que será inútil ganhar o mundo e continuar escravo. A verdade com V maiúsculo conquistara vozes. Jesus naquele deserto, depois dos 40 dias de jejum, foi aprovado com ruidosa manifestação dos anjos. A missão agora lhe pertencia por direito. De oriente a ocidente, de norte a sul, surgiriam amantes da verdade, dispostos a entregar as próprias vidas para a semeadura da verdade. De fato, os mártires consolidaram esta imagem maravilhosa. O roteiro que este apostolado, ou o roteiro para este apostolado é único. O próprio Mestre forneceu receita. Vida eterna é esta: que os homens te conheçam a ti, ó Pai, como verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O apóstolo Paulo escreveu que esta conquista se faz de glória em glória. Cada quilômetro surpreende, cada quilômetro representa incentivo para a continuidade da busca. Bandeirante do Espírito, quem começa não para mais. A fascinação do resultado é algo irresistível. Borba Gato, o famoso sertanista das Minas Gerais, a vida inteira varou a floresta, buscando o sonho verde das esmeraldas. Dizem as lendas que ele conversava com as estrelas e sonhava com sementes promissoras. Entidades espirituais repassavam-lhe roteiros. No dia seguinte era só executar o mapa. Que Manuel Borba Gato profano nos sirva de exemplo no apego aos resultados. Bandeirantes do Espírito, nossos primeiros passos mostrarão ao Pai das alturas os nossos propósitos. Buscai e achareis, foi recomendação de Jesus.
O filósofo Bertolt Roden afirma que nesta estrada não há luz vermelha nem trânsito impedido. Enquanto revelarmos disposição, teremos diante de nós luz verde de trânsito livre. Basta demonstração de seriedade. Bastará revelarmos boa vontade e desinteresse personalista e a nossa jornada terminará em sucesso absoluto. Algo é fascinante. Quem está no primeiro quilômetro enxerga a estrada serpenteando monte acima e o caminho atrai desejos e esperanças. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, amigos, eu estou pedindo e vibrando num apelo a Deus Pai e ao nosso Cristo, para que derrame bênçãos sobre todos os que nos estão ouvindo, bênçãos de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de tudo o que existe de melhor, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é o rochedo forte que nos sustenta e nos exalta e nos faz voltar à verdade e pelo conhecimento desta mesma verdade. Muito obrigado, amigos, e boa tarde.